Fala pessoal, professor Diego Alves aqui com vocês no canal Papo de História. E mais uma camada para as eleições presidenciais. Você sabia que o próximo presidente vai indicar impressionantes 4 ministros para a Suprema Corte? Sim, 4 vagas. Isso não é pouca coisa e pode de fato mudar a composição ideológica, digamos assim, do Supremo Tribunal Federal. Isso porque, não vai ter nem vinheta hoje, nós temos 3 ministros que vão se aposentar. Além da vaga deixada pelo Bessias, já que a sua indicação foi rejeitada. Então, além dos 3 que vão se aposentar, tem aquele que vai ocupar a vaga do ministro Luiz Roberto Barroso. Ou seja, vão chegar até a data limite de permanência na corte e vão meter o pé. Nós já vimos antes que muitos ministros não esperam isso acontecer. O Luiz Barroso foi assim. Barroso pediu chapéuzinho antes e foi caminho da roça. Então já vimos que acontece de sair um pouco antes. Mas nós temos aqui nessa linha de, vamos dizer assim, a aposentadoria compulsória do STF, Fux, Carmen Lúcia e lá em 30, se eu não me engano, Gilmar Mendes. Então nós temos o Fux saindo, depois a Carmen Lúcia e assim vem o último deles, Gilmar Mendes. Isso nesse primeiro mandato, tá? Dependendo de quem for o presidente, se ele conseguir a reeleição, ele vai indicar mais. Então veja como a composição ideológica pode mudar. Digamos que o Flávio Bolsonaro vença ou alguém dentro do campo das direitas acabe vencendo. Bolsonaro indicou 2, Nunes Marques e André Mendonça. Dizem que o Nunes Marques é o mais centrão de todos, mas foi indicado por um presidente que teoricamente chama-se de direita, não é? Então, digamos que alguém do campo da direita volte ao Planalto. Essa pessoa vai indicar 4 ministros. E assim dos 11, nós teremos 5 ministros teoricamente indicados por presidente de direita e teoricamente com um alinhamento de direita. Por que eu falo teoricamente? Porque existe o espírito de corpo na Suprema Corte. Então, casos que envolvam o STF, não sabemos qual será a posição desses ministros, beleza? Então nós temos que esperar para ver. Mas a priori é assim, os indicados pela esquerda, pelo PT, que mais indicou, eles quando vão dentro do que se entende hoje por ativismo judiciário, legislar, são pautas geralmente levadas à Suprema Corte por outros partidos de esquerda. E que, em geral, quando o STF acaba cometendo esses excessos, eles votam a favor dessas causas que ali foram apresentadas. Não é uma provocação apenas. E essa já é uma crítica que a gente tem feito há algum tempo, não apenas nós, né? Quem somos nós, vamos dizer alguns aí mais audaciosos, mas juristas têm apontado ativismo judicial, enfim, várias vezes que o Supremo Tribunal Federal acabou legislando, ou seja, saindo da sua competência. O fato é que isso acontece e, em geral, por provocação de partidos que não aceitam a derrota no Senado, na Câmara, acabam levando na Suprema Corte. Aqui tem vídeo sobre isso, tá? Se o STF virou ou não a terceira casa legislativa, você pode conferir lá depois. Mas o fato é, nós temos uma ala, como alguns chamam, pró-governista, que tem o Dino, tem o Zanin, tem o Toffoli, não é? Vez ou outra o ministro Alexandre de Moraes. Então, essa composição pode ser alterada a depender de quem for eleito para presidente da República. É claro, se o Lula ganhar ou alguém do campo das esquerdas, a mesma coisa. Então, não venhamos pensar aqui que é inocente na sala, tá? Quando nós estamos falando de composição para a Suprema Corte, não é apenas notório saber a formação que os presidentes olham, seja eles de esquerda ou de direita. Eles estão preocupados, e isso ficou muito claro nos últimos anos, em enviar pessoas para lá que de alguma maneira vão lhe ser muito caros, por assim dizer, né? A gente não quer que o robôzinho do YouTube nem os espiões lá da Suprema Corte venham aqui, né, cortar
nossa cabeça. Então, usando um termo assim muito carinhoso, né? Eles indicam pessoas que eles sabem que mais à frente, caso precisem, talvez olhem com mais carinho, né, a questão desses que os indicaram. Então é assim, essa disputa é real, essa disputa existe, e aquele que venceu o pleito tem essas 3 boladinhas na mão para seguir no seu mandato. Vai indicar inicialmente 4 ministros. Então você vai ter de fato de verdade, a depender das indicações, uma possível mudança na mentalidade da Suprema Corte no Brasil. Mas eu quero ouvir a sua opinião. Nosso canal é aberto, nós não apagamos os comentários de ninguém, quero saber de você. Você acha que de fato de verdade a direita vai emplacar um presidente e esse presidente vai enviar para o STF ministros mais alinhados com a sua visão de mundo? Ou a esquerda já ganhou essa e vai se manter como a visão ideológica que mais indicou dentro da nossa república ministros para a Suprema Corte no Brasil? Deixa aqui embaixo o seu comentário e compartilhe esse vídeo com mais 10 pessoas. Não perca tempo! Gostou? Então não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir nosso canal para ver mais temas de história como esse.